Vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 42. Nós terminamos a semana passada a última mensagem da série Palavras que Libertam, em relação às 10 palavras de Deus no livro do Êxodo. Se você perdeu alguma das mensagens e gostaria de ouvi-las, é só você acessar o YouTube da igreja, que todas as mensagens estão gravadas, tá bom? Mas hoje nós abriremos a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 42. Eu quero ler alguns versos desses capítulos, tanto 42 quanto 43. Mas para que você não se perca, à medida que eu for lendo, eu vou informando o versículo que a gente vai ler, tá bom? Capítulo 42, profeta Jeremias, a partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e de Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus, por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês, com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: já vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultareis nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Verso de número 19. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Capítulo 43, do verso 1 ao 4. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Amém até aí. Nós acabamos de ler um texto em que o povo de Deus procura o profeta Jeremias e pede para que Jeremias consulte o Senhor em relação ao caminho que eles devem seguir, o que eles devem fazer. Diante da ameaça dos caldeus, diante dos momentos difíceis pelo qual a nação estava passando, eles queriam uma palavra de Deus sobre se deveriam ou não seguir com seus próprios planos e irem para a terra do Egito em busca de refúgio. E eles então, na dúvida se subiriam ou não para o Egito, questionam o profeta sobre o que Deus quer para eles, qual é o caminho do Senhor a eles. E eles se comprometem a obedecer a Deus, através daquilo que o profeta lhes trouxessem como palavra do Senhor. Os primeiros 6 versos que nós lemos do capítulo 42 narra isso. Os representantes do povo, os capitães, indo até o profeta e dizendo: pergunte a Deus o que Deus quer de nós, e o que Deus disser, isso nós faremos, isso nós realizaremos. E aí, diante disso, então, o profeta busca a face do Senhor. Só que a resposta do Senhor ao povo é a resposta que o povo não quer ouvir.
E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre quando nos deparamos com situações que nos confrontam, que mexem com a gente, coisas que nós não gostaríamos de ouvir, mas que precisamos ouvir. Como nós reagimos diante de tudo isso? O povo teve a sua reação. Os capitães do exército teve a sua reação. Nós vemos de maneira muito clara os mecanismos de defesa do povo de Israel se manifestando contra a palavra do profeta. Quando o profeta anuncia o que Deus lhe diz, eles imediatamente se colocam contra o profeta e questionam aquilo que havia sido dito. Mecanismos de defesas, formas de se blindar, formas de se proteger, formas de se justificar para não lidar com aquilo que não gostou de ouvir. Todos nós, lamentavelmente, temos os nossos mecanismos de defesa. Todos nós nos protegemos de uma forma ou de outra de algo que nós ouvimos ou que acontece ao nosso redor, que não está ligado àquilo que nós esperávamos ou que não é dito da forma que nós queríamos. Nós acionamos mecanismos de defesa. Se nós pararmos para observar as nossas reações, nós veremos que nós passamos grande parte do nosso tempo nos defendendo, na defensiva, nos justificando, arrumando desculpas para não assimilarmos aquilo que nos foi dito. E é exatamente isso que acontece com o povo no capítulo 42 e no capítulo 43. Eles fingem humildade diante do profeta, inclusive usam esta palavra. No versículo 2 do capítulo 42, eles vão dizer: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus. Nós nos colocamos diante do profeta de maneira humilde, porque nós queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Estamos humildemente perante o Senhor. Mas quando nós vamos no capítulo 43, versículo 2, depois de citar o nome deles, o texto vai dizer: e todos os homens soberbos disseram o seguinte a Jeremias. No capítulo 42, humildade. No capítulo 43, soberba. No capítulo 42, o que Deus disser, a gente faz. No capítulo 43, o que você disse não vem de Deus. Dá para ver a mudança na postura dos capitães e de todo o povo. Por quê? Porque eles acionaram mecanismos de defesa. Porque quando nós somos confrontados, quando nós somos postos em situações que não nos agradam, quando nós somos desafiados, nós acionamos mecanismos de defesa. Isso não acontece só com o povo, acontece conosco. E um dos primeiros mecanismos de defesa é o da negação. É o de recusar a verdade de que um evento aconteceu. Isso pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas dependendo da situação que se apresenta diante de nós, podemos agir como povo, ou seja, negar. Negar que de fato as coisas estão acontecendo. Podemos fazer vistas grossas da situação. É um mecanismo de defesa. É dizermos: não, as coisas não são bem assim. Ah, não, isso não é verdade. Ah, não, Deus jamais diria isso. Mas não porque Deus não diria isso, mas porque nós não queremos que Deus diga isso. Isso é negação. É quando os meus conceitos, os meus preconceitos me levam a negar algo porque aquilo mexe comigo, mexe com a minha estrutura, mexe com as minhas convicções, e nós entramos num processo de negação. E a minha palavra, dentro do texto e do contexto, é um desafio para que nós possamos nos desarmar diante de Deus e abrirmos mão dos nossos mecanismos de defesa e deixarmos que Deus, por meio do seu Santo Espírito, molde o nosso coração.
Porque nós só seremos moldados, transformados, restaurados, se nós conseguirmos identificar os nossos mecanismos de defesa e nos abrirmos para que Deus nos molde. Precisamos parar de negar. Vou dar alguns exemplos práticos. É como um alcoólatra que nega que tem problema de alcoolismo. Você provavelmente já viu isso muito acontecendo. A pessoa não consegue resistir à luta, à tentação, mas se alguém conversa com ela, ela diz: eu só bebo quando eu quero, e eu paro quando eu quiser. É só eu querer que eu paro. Mas faz 25 anos que não consegue parar. Negação. Negação. A pessoa não consegue reconhecer a dificuldade que ela enfrenta. Alguém que é tomado constantemente pela raiva, a pessoa explode com tudo. Você fala alguma coisa, você nem terminou de falar, ela já está te respondendo. Porque ela não tem paciência nem de esperar você terminar de falar. Ela já está irritada, já está nervosa. Porque ela é assim o tempo inteiro. Mas se você disser: olha, você não está tendo domínio próprio, você está destemperado, você está muito irritado, você está muito irado, ela grita em alto som e diz assim: eu não estou nervoso de jeito nenhum. Negação. Acabou de demonstrar toda a raiva, mas não consegue enxergar. Não consegue ver. São os otimistas que negam que às vezes os seus projetos podem dar errado. A pessoa sempre acredita que tudo vai dar certo, entra até numa linha do pensamento positivo, não é só pensar que vai dar certo, que vai dar certo, e nega a realidade de que nem sempre o que nós planejamos acontece da forma como nós idealizamos. A vida é marcada por conquistas e perdas, mas o extremamente otimista não consegue enxergar isso. Ele nega a realidade da vida. Ou, por outro lado, o pessimista, que sempre acha que tudo dá errado, que nunca vai conseguir fazer absolutamente nada e não consegue enxergar que a visão que ele tem do mundo, a visão que ele tem da vida é também equivocada. Porque as coisas dão errado na nossa jornada. Mas louvado seja o Senhor, porque tem muito momento que Deus abençoa, abre as portas e as coisas dão certo. Há um Deus de graça. Mas o fato é que muitos de nós sofremos porque nós vivemos negando aquilo que mexe com a gente, aquilo que incomoda a gente. Quando Deus diz algo que nos tira da zona de conforto, ou que vai na contramão do que nós ouvimos durante muito tempo, ou o que nós queremos ouvir, nós temos dificuldades em aceitar e nos colocamos como o povo se colocou, negando, dizendo para Jeremias que era mentira dele. Versículo 2 do capítulo 43. É mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Não era isso que eles queriam ouvir. Se não era isso que eles queriam ouvir, eles concluíram: não foi isso que Deus falou. Olha a seriedade disso. Quantas coisas às vezes Deus está falando com a gente está se negando a ouvir. Quantas coisas Deus está mostrando para nós na nossa jornada, mas nós não queremos enxergar. Porque nós estamos tão vidrados naquilo, tão focados no nosso próprio coração, que nós não queremos ouvir algo diferente daquilo que nós estamos pensando ou acreditando. E Deus então vai tratar do seu povo. Não negue. Tem uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 23, em que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha a seguinte palavra: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Quando Jesus fala isto, ele está despertando nos seus ouvintes, naqueles que estavam ouvindo o Sermão da Montanha, a importância dessa introspecção, desse olhar para si e reconhecer os caminhos equivocados pelos quais nós andamos, pelos desvios que nós tomamos, para que nós possamos, de fato, dar ouvido à voz de Deus. Então, se você hoje, aqui nessa noite, reconhece, consegue enxergar, que muitas vezes você se defende negando, se desarme diante de Deus. Lembre-se que Deus pode dizer coisas que talvez você
num primeiro momento, não vai se agradar. Mas que Deus sempre terá o melhor caminho para a sua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que negue os nossos caminhos, mas o caminho de Deus é sempre perfeito e melhor. O caminho de Deus é sempre melhor. Uma outra coisa que acontece como mecanismo de defesa do povo é de enxergar no outro o problema que está no próprio coração. Alguns chamarão isso de projeção, como mecanismo de defesa. Enxergar no outro aquilo que está no seu próprio coração é quando um pensamento desagradável ou um sentimento ruim que está no nosso coração humano é transportado para o indivíduo que está diante de nós. É quando você enxerga no outro, não o que de fato o outro faz, mas o que você faz e não quer reconhecer que você faz, então você vê no outro. Você diz, ele sempre está manipulando os outros, mas na verdade é você que está manipulando e você acha que é o outro que manipula. Ele está sempre inventando história, quando na verdade é você que está inventando história, mas sempre diz que é o outro que está inventando. É quando você olha para o outro e ao invés de reconhecer as suas fragilidades, você transporta para ele o que está no seu coração. Porque é muito difícil você reconhecer os seus próprios pecados e você projeta isso nos outros. É exatamente isso que o povo faz diante de Jeremias e de Baruque. Quando Jeremias dá a palavra para o povo do que Deus estava dizendo, o povo se revolta e diz assim para Jeremias: o que você disse não vem de Deus, é mentira, não é verdade, e quem está fazendo a sua cabeça para você dizer para a gente que Deus não quer que nós subamos para o Egito, é Baruque. Baruque é dissimulado. Baruque, ele está incitando você contra a gente, ele está manipulando você para você falar algo que vai nos colocar numa situação difícil e nós seremos então levados cativos pelos caldeus para a Babilônia. A culpa é de Baruque, porque Baruque não é uma boa pessoa, porque Baruque é mal intencionado, porque Baruque está mexendo os pauzinhos para poder te lançar contra a gente. E o coitado do Baruque não está fazendo nada. Mas essa era a visão do povo. Essa era a forma como o povo enxergava. Essa era a forma como eles conseguiram encontrar um culpado para a situação que eles estavam vivendo. Projeção. Esse povo, nesse momento histórico, eles incitavam uns aos outros contra o profeta. Para quem conhece a história de Jeremias, Jeremias foi um profeta que sofreu. Esse homem sofreu. Ele sofreu no ministério dele, ninguém deu ouvido para ele em momento algum. Se nós pensarmos num homem de Deus, um conceito de bem-sucedido, de alguém que tem muito seguidor, Jeremias é um profeta dos mais frustrados da vida dele. Ninguém seguiu o homem. Ele falou, todo mundo ignorou o que ele disse e o maltratou. Ele passou a vida inteira alertando o povo. E o povo dizendo, esse cara é mentiroso, ele está contra a gente, ele quer só ver o nosso mal, esse profeta é ruim. O ministério inteiro dele. E o povo sempre lidando dessa forma com ele. Mas quando esse profeta diz algo de maneira direta, porque o próprio povo procurou, mas ele diz algo que o povo não quer ouvir, eles transportam para Baruque aquilo que eles faziam contra o profeta. Eles incitavam a nação contra o profeta Jeremias. Mas quando eles tiveram uma palavra que os confrontou, eles olharam para Baruque e disseram, Baruque está incitando você contra a gente. Eles viram no Baruque o comportamento que eles tinham. Projeção. Porque é mais fácil julgar o outro do que tratar das feridas do próprio coração. Mas é um mecanismo de defesa. É uma forma de se blindar. É uma forma de não reconhecer os erros cometidos. Mas aí, mais uma vez, eu quero reforçar que nós precisamos nos desarmar diante de Deus. E se nós projetamos nos outros aquilo que nós fazemos, nós temos que ter a humildade necessária de dobrar os nossos joelhos diante de Deus e confessar o nosso pecado e pedir para que Deus nos transforme pela sua graça. Porque continuar projetando nos outros não vai
nos levar ao crescimento e à maturidade, à transformação que tanto precisamos para nos tornarmos homens e mulheres à semelhança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos reconhecer. Todas as vezes que algo no outro me incomoda, eu preciso pensar se eu não estou vendo no outro algo que eu tenho o hábito de praticar. Todas as vezes que eu ver algo no outro que me irrita profundamente, eu tenho que dizer: Deus, por que me irrita tanto? Por que isso mexe tanto comigo? Será que eu não estou me vendo no outro? Projeção. Portanto, o povo se coloca dessa forma. Peguei uma palavra de Jesus para nós. Jesus insistia dizendo para o povo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós encontramos esse texto paralelo, nós estudamos inclusive esse texto hoje na escola dominical, aqui pela manhã. Jesus dizendo para o seu povo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É nós olharmos para nós mesmos e abrirmos o nosso coração diante de Deus. É deixarmos de analisar a vida do outro, para deixar que o Espírito de Deus sonde o nosso coração e transforme as nossas vidas. É muito fácil para qualquer um de nós sempre olharmos os defeitos, as fragilidades, o equívoco do outro. E o povo aqui fez isso de maneira muito clara. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e deixar que Deus trate do nosso coração. Por fim, além da projeção, além de procurar enxergar no Baruque, no caso, o problema, uma outra forma de defesa que nós encontramos é a tentativa de encontrar em qualquer outro lugar ou pessoa um culpado que não seja si próprio, que não seja si mesmo. É uma forma de deslocamento de uma maneira geral. É uma ação proposital ou inconsciente de sempre procurar um culpado. Quando falamos de Baruque, nós falamos de um sentimento, de um comportamento que estava no coração do povo que foi atribuído a um outro personagem. Mas aqui, na ideia do deslocamento, é sempre uma forma de tentarmos encontrar um substituto para a culpa. É sempre tentar encontrar um culpado pelos problemas que nós enfrentamos. O problema, de uma maneira geral, para o povo no texto, não era só o Baruque que incitava Jeremias na compreensão deles, mas era o próprio profeta. O profeta foi um alvo fácil para eles. Como a palavra que eles ouviram não é o que eles gostariam, esse profeta está com um problema. Esse profeta não está certo. E eles deslocaram, eles mudaram, porque o que o profeta estava dizendo é que Deus iria tratar deles de maneira disciplinar pelos pecados que eles estavam cometendo. Essa era a palavra do profeta. Olha, não é para vocês subir para o Egito, vai ter lutas aqui sim, em Judá, só que Deus está no controle de tudo isso e é para vocês ficarem. Aí eles falam: de jeito nenhum, a gente pecando contra Deus, não estamos. E desloca tudo isso para o profeta. Sempre procurando um culpado, sempre se fazendo de vítima, nunca sendo responsável pelas suas ações. Deslocamento. Estou com um problema na família, de quem que é a culpa? Nunca é sua, né? Não, é sempre do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Deslocamento. Estamos com um problema financeiro, mas também, pastor, minha mulher gasta demais. Minha mulher, não posso marcar com o cartão de crédito perto dela aqui, que o negócio complica. Está sempre gastando. É igual a história do rapaz que o cartão de crédito foi roubado, né? Aí ele contou para o amigo, falou assim: nossa, roubaram meu cartão de crédito, rapaz. Ele falou assim: nossa, você fez um BO? Ele falou: não fiz. Mas como que você não fez? Ele falou assim: não, o ladrão está gastando menos que a minha esposa. Maldade, né? Maldade. Desculpa, viu, mulheres? Não... Sempre é um deslocamento. Sempre o culpado é o outro. A pessoa vai para o trabalho, o ambiente às vezes é tóxico no trabalho, às vezes é um ambiente pesado.
Aí o patrão, às vezes descontrolado, grita com o funcionário, grita com o trabalhador. A pessoa fica chateada, mas ela fica quieta. Ela vai para casa, o trabalhador vai para casa e grita com a esposa. Desconta a raiva na esposa. A esposa fica chateada, não briga com o marido, mas grita com o filho. O filho vai lá e bate no cachorro. É um deslocamento, quer dizer, o meu patrão tem culpa, minha esposa que é culpada, meu filho que é, o cachorro que é. Quando você não pega a criança colocando as bonecas de castigo. Não. Você vai ver a criança brincando. O que você está fazendo com a boneca? Está de castigo. Mas está de castigo por quê? Porque não falou nada. É um deslocamento da raiva, porque sempre alguém é culpado pela frustração. Porque as coisas não deram certo. Porque o problema se instalou e a culpa nunca é nossa, a culpa é sempre do outro. E é isso que o povo está fazendo com o profeta. Quando eles ouvem uma palavra de Deus, que não é a palavra que eles querem ouvir, tem algo errado, e o errado não somos nós, o errado é o profeta. O profeta é um substituto que pode levar a culpa. É um substituto que aplaca a minha ira, que aplaca a minha indignação, que me faz me sentir bem comigo mesmo e dizer a culpa não é minha, a culpa é dele. Se eu não posso brigar contra Deus, eu brigo contra o profeta de Deus. Se eu não posso enfrentar Deus, eu enfrento o profeta e falo, profeta, você está falando bobagem. É o deslocamento. E a gente, lamentavelmente, enfrenta isso, porque esse é um mecanismo de defesa. Quantas vezes você não culpou os outros pelos problemas? A culpa é dele, a culpa é dela. Ah, a culpa é do meu pai. A culpa é do pastor. A culpa é do meu gerente. Não que na jornada esses não tenham as suas falhas, os seus equívocos, os seus erros. Mas quantas vezes nós deslocamos a responsabilidade para essas pessoas, para não reconhecermos os nossos erros, para não aceitarmos o confronto. É um mecanismo de defesa. É mais fácil encontrar um culpado do que reconhecer a culpa. É mais fácil transferir a responsabilidade do que assumir o seu papel e assumir as consequências das suas ações. É muito mais fácil. E aqui o povo estava sendo confrontado pelas suas ações. O profeta dizendo, olha, Deus falou que não é para vocês subir para o Egito. Não é para fugir. É para vocês ficarem. Vai ser difícil, mas é Deus que está tratando de vocês. E eles, sabendo que o momento não vai ser fácil, ele diz, esse profeta está louco. Esse profeta não fala em nome de Deus. Mas Deus está falando com eles. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, Jesus vai falar sobre o amor. A importância de amarmos a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força. E amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós vemos a respeito desse amor de Deus, esse amor perfeito de Deus, e o amor que nós devemos também manifestar para o outro, nós somos desafiados a nos desarmarmos de sempre procurar encontrar um culpado pelas lutas que nós enfrentamos durante a nossa vida. De querer jogar sobre o outro a responsabilidade que cabe a nós. De querer culpar o outro das dificuldades que nós precisamos enfrentar. O amor, ele se revela também quando nós somos justos para com o outro e assumimos a nossa própria responsabilidade. Lembrando que Jesus, o nosso Senhor, é aquele que vai estar sempre com a gente diante dos momentos difíceis. Deus permitiu o seu povo passar pelos cativeiros, seja na Síria ou seja na Babilônia. Mas Deus sempre esteve presente, cuidando do seu povo. Deus não nos desamparou, mesmo quando os corrigiu. E o Senhor não nos desampara, mesmo quando nos corrige. O Senhor não nos deixa ao léu, largados, abandonados, mesmo quando nós estamos enfrentando as maiores batalhas que nós passamos. Mas nós precisamos nos desarmar. Nós precisamos abandonar os nossos mecanismos de defesa. Nós precisamos abandonar as nossas autojustificativas. Nós precisamos abandonar o nosso desejo de autodefesa. Tem uma palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 14, verso 14, que o Senhor diz assim, vós vos calareis
e eu pelejarei por vós. Deus está dizendo o seguinte para o seu povo: deixa que eu cuido de vocês, que eu os defendo, porque todas as vezes que vocês tentam se defender, vocês não conseguem. Não dá. Tanto que nós estamos aqui reunidos hoje como um povo redimido, não porque nós temos desculpas convincentes para dar, mas porque o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Porque se não fosse o sangue, você pode ter certeza que não tinha argumento que você pudesse usar para te livrar, porque você ia continuar culpado. Nós não temos justificativas, mas o que nós temos é um Cristo justo que nos justifica. Portanto, que nessa noite nós possamos nos desarmar diante do Senhor, abandonar os nossos mecanismos de defesa e descansar, sabendo que Deus cuida de nós, que Ele é o nosso advogado nas batalhas, que Ele é aquele que anda conosco. 1 João capítulo 2, versículo 1, João escreve dizendo o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que nós possamos hoje, como povo de Deus, nos colocar perante o nosso Senhor e abandonar os nossos mecanismos de defesa. Amém? Nós vamos orar.